tinha tido. Gravando. Boa tarde a todas e todos que estão participando dessa oficina sobre direitos humanos e Covid no Brasil, por que não dizer no mundo, né, na América Latina. Nós estamos aqui com dois grandes pesquisadores, defensores de direitos humanos, pessoas que nos orgulham enquanto povo, nação, sociedade, enquanto defensores de direitos humanos, que é a Fernanda Lapa, pesquisadora, professora, né, Paulo Carbonari também, outro grande gigante, os dois são doutores, dois são pessoas que publicam. Naturalmente, eu estou fazendo uma apresentação bem panorâmica, porque cada um, naturalmente, se desejar, pode trazer um pouco mais a sua área de pesquisa, o âmbito das universidades, não é? Nós somos amigos há pelo menos 20 anos e estamos aqui compartilhando essa experiência de estarmos na condição de defensores de direitos humanos, vivendo esse momento de pandemia. Essa pandemia que traz à tona todas as contradições que há anos, décadas, denunciávamos pela falta de infraestrutura em saúde pública ou mesmo infraestrutura no âmbito dos direitos. Mas, apesar de tudo isso, nós queremos deixar nossa homenagem aos profissionais de saúde, porque o melhor mecanismo, digamos assim, talvez que a gente possa defender, no caso do Brasil, é, sem dúvida nenhuma, a luta da defesa do SUS. O SUS provou a que veio, provou a sua importância, os profissionais deram suas vidas e, portanto, quando falamos e defendemos os direitos humanos, uma perspectiva dos DESCAS, direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, nós estamos, antes de tudo, defendendo essa saúde que é pública, que é nossa, e que hoje, como Dia do Servidor Público, nós queremos registrar nossa homenagem a esse profissional que se dedica, através de concurso público, ao serviço público. É muito interessante a gente lutar contra o neoliberalismo e todas as políticas que tentam esvaziar, não é, o Estado de Direito consolidado em nossa sociedade. Então, nós estamos à disposição para participar desse debate, tendo a primeira fala a doutora Fernanda Lapa, depois o doutor Paulo Carbonari, e efetivamente, a partir das falas, nós estaremos recebendo perguntas no nosso chat e as intervenções que vierem surgir, e nós estaremos à disposição para compartilhar. Esse vídeo estará disponível na página do SESUSC, na página do YouTube do SESUSC. Quem estiver nos vendo ao vivo, é um prazer enorme compartilhar essa experiência com vocês, e quem não estiver, vai ver depois a gravação. Eu quero, de mesma forma, agradecer pela assistência, pela curiosidade de compartilhar esse conteúdo em direitos humanos tão qualificado a partir dos nossos palestrantes, que hoje já está dedicado o seu tempo, a sua vida, para compartilhar um pouco da experiência deles a esse lugar tão especial que é o SESUSC, que celebra, nessa data, 20 anos de existência. É um centro que está aí mostrando sua força, seu papel e sua contribuição no ensino jurídico, né, dos cursos jurídicos. E, naturalmente, eu queria mais uma vez agradecer a presença dos dois e desejar a Fernanda, a Paulo, um final de tarde, né, esse período agora de muita integridade, né, de vocês poderem fazer essa fala, considerando esse momento, esse espaço que está disponível para todos nós, nesse momento que a sociedade, infelizmente, no caso do Brasil, vimos aí a morte de mais de 150 mil brasileiros, né? Então, é nesse espírito de solidariedade que fazemos essa oficina, para mostrarmos, apesar de tudo isso, a nossa luta continua em defesa da vida. Muito obrigado, Fernanda, muito obrigado, Carbonari. Começo? Sou eu, então? Está passada? Então, tá bom. Bom, primeiramente, boa tarde, queria agradecer o convite, agradecer ao Manuel Severino, grande parceiro e amigo nesses anos todos, e defensor aí de direitos humanos há muito tempo, né, na nossa querida região Nordeste, e, claro, em todo o Brasil. Cumprimentar Paulo Carbonari, grande amigo e parceiro também aí em tantas ações nesses anos todos, e cumprimentar todas e todos que estão aí nos assistindo agora ou depois. É uma grande alegria estar participando desse debate, não só pelo tema, né, relevante nos dias de hoje,
mas principalmente por estar voltando ao SESUSC. Eu acho que é importante resgatar, eu vou até fazer minha fala aqui, nesse pouco tempo, eu dividi mais ou menos em 3 partes. Então, a minha primeira parte, eu vou falar um pouco da minha trajetória, acho que é legal a gente sempre começar falando de onde eu vou recortar um pouco a fala, né, e o que eu vou trazer aqui. Então, nessa primeira parte sobre a trajetória, certamente eu vou falar do SESUSC, nessa comemoração de 20 anos, então, para nesse segundo momento falar um pouco da minha atuação aí no campo de formação e advocacy com defensoras e defensores de direitos humanos, tirando esse lado acadêmico que eu também tenho, mas essa parte mais do Instituto e da organização que eu trabalho, para chegar, então, na terceira etapa, por fim, apresentando um pouco um relatório que vai ser lançado agora, né, em novembro, então a gente já está aqui anunciando o relatório, que é sobre Covid-19, direitos humanos e a revisão periódica universal, que aí eu vou falar um pouquinho, um mecanismo da ONU, e trazer, então, algumas questões que nós podemos, então, relacionar direitos humanos neste momento de pandemia no Brasil. Então, acredito que aí fecha um pouco o tema, né, do nosso debate aí para algumas reflexões depois com Paulo e depois com o Manuel e com vocês que estão aí, né, junto com a gente. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento de trajetória, eu queria dizer que eu fui professora no SESUSC durante muitos anos de direitos humanos, quando o SESUSC surgiu, né, com o curso de Direito, então é uma felicidade enorme estar comemorando esses 20 anos, porque eu fui a primeira professora titular dessa disciplina de Direitos Humanos, na construção, então, desse curso, né, de Direito, e foi uma alegria participar desse processo de construção do curso, porque com esse viés, né, dessas temáticas de justiça social e direitos humanos, acho que sempre foi um lugar muito frutífero de trabalhar com educação para a justiça social. Então, foi uma grande alegria e diria oportunidade, né, de ter participado desse processo aí há 20 anos, né? Então, eu fico muito feliz de ver a trajetória até hoje, né? E aí, é interessante porque, a partir aí do SESUSC, eu acabei vindo, bom, eu sou de Brasília, né, estudei em Florianópolis, e por isso fiquei, trabalhei no SESUSC, e me mudei para Joinville, onde estou hoje, e leciono na Univille, na Universidade de Joinville, Direitos Humanos, e coordeno uma clínica de Direitos Humanos. Então, basicamente, hoje, a minha atuação, né, com educação em Direitos Humanos, que é onde eu tenho aí a parceria do Paulo Carbonari e do Manuel durante tantos anos, né, nesse campo no Brasil de educação em direitos humanos e políticas, né, de educação, não só na universidade, mas em vários espaços. Eu trabalho tanto na academia com essa temática, né, sempre, mas também fui cofundadora e hoje, né, coordeno o Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, que a gente chama de DDH, que basicamente trabalha, então, agora, né, nesses 15 anos, com dois focos, né, de atuação. Um no campo da formação, onde a gente vem, então, desenvolvendo materiais e metodologias de educação, né, em direitos humanos para diferentes públicos aí, desde sistema de justiça, escolas, professores, né, de educação básica, como educação superior, e para a educação não formal, aí pensando, né, em grupos de sociedade civil, né, mas também voltados a defensoras também, defensores de direitos humanos. Por um outro lado, a gente trabalha com advocacy, que é exatamente essa parte da incidência política, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, para provocar um pouco tanto a parte de monitoramento, né, das políticas de direitos humanos, mas também cobrar para que elas sejam executadas ou sejam implementadas ou criadas, né? Então, é o que a gente acaba chamando de advocacy, mas seria essa incidência política que as organizações também podem atuar. Então, dentro desse foco, a minha fala hoje aqui, ela vai estar mais recortada num dos
projetos ou linhas de atuação que nós, no IDDH, estamos trabalhando nesses últimos anos, que tem sido aumentar e ampliar o número de defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil, em todas as regiões do Brasil, para atuar com incidência nos mecanismos internacionais de direitos humanos. E isso é algo que eu já venho trabalhando aí desde a época do CESUSC, depois de alguns anos, porque nós fizemos algumas formações sobre os sistemas internacionais no CESUSC mesmo, né? O IDDH, em parceria com o CESUSC, nós fizemos formação sobre o sistema interamericano, né? Eu sei que vocês tiveram aí a fala do Paulo Abrão nesse início, então formação sobre Comissão Interamericana, sobre Corte Interamericana e também os mecanismos da ONU. Então, o IDDH vem trabalhando com isso, eram formações mais específicas, né, vamos dizer assim, de trazer mais atores, né, para acompanhar esses mecanismos, mas nesses últimos tempos, nós temos aí mais um recorte, atuado muito em um mecanismo das Nações Unidas, com organizações outras, né, inclusive com o Paulo Carbonari, que está aqui também, dentro de um tipo de mecanismo que se chama revisão periódica universal. Então, aqui eu vou pular agora para a segunda etapa da minha fala, para explicar um pouco para vocês rapidamente o que seria esse mecanismo, que eu acho que é importante até para a gente conhecer, que é um mecanismo de direitos humanos dentro do sistema da ONU, e que às vezes a gente conhece menos, porque a gente acaba falando mais da atuação de denúncias, né, de que são levadas, né, para os sistemas internacionais. E a revisão periódica universal, ela é um mecanismo, então, que foi criado no âmbito do Conselho de Direitos Humanos, né, quando há essa mudança em 2006 da antiga Comissão de Direitos Humanos para o Conselho, e por que vem esse mecanismo com esse nome? Então, basicamente, o nome já diz um pouco isso, né, passa a ser uma revisão, que então os países, os estados, partes da ONU, que são 193, eles vão passar por uma revisão de direitos humanos, né, de todos os direitos humanos, periodicamente, então de 4 anos em 4 anos e meio aproximadamente, e universal, porque todos os estados devem passar. Então, não há mais aquela questão de que só alguns países, né, vão ser monitorados em direitos humanos, então todos devem passar por essa revisão de forma periódica, né, e é uma revisão de todos os direitos humanos. Então, isso é interessante colocar, porque a forma desse mecanismo também é diferente, né, ou seja, é um mecanismo que ele ocorre entre pares, ou seja, os estados se monitoram, mas o objetivo, vamos dizer assim, né, da construção é que eles, em cooperação, melhorem a situação de direitos humanos no mundo através de um Estado colaborar com o outro, né, neste acompanhamento da sua situação de direitos humanos, nessa avaliação periódica. Então, para a gente também, né, não ficar tanto tempo nessa questão da RPU, que nós chamamos, então, da Revisão Periódica Universal, eu acho que é importante a gente falar o Brasil nesta revisão, né? Então, o Brasil já passou 3 vezes por este ciclo de revisão, que então de 4, né, em 4 anos e meio, então a primeira vez em 2008, a segunda em 2012 e a outra em 2017, e neste momento da revisão é a hora que os outros estados fazem recomendações ao Brasil para melhorar a sua situação de direitos humanos. Então, eles apontam alguma situação que eles foram informados, ou pelos outros mecanismos das Nações Unidas, né, os relatores especiais, os casos que chegam, né, dentro do sistema das Nações Unidas, pela sociedade civil, que vai informando, né, as Nações Unidas de diversas formas aí, né, de incidência, a situação no Brasil, e através, então, dessas informações e diálogo com as embaixadas, né, com os atores, que são esses que fazem as recomendações, esses países recomendam, então, ao Brasil alguma situação que pode ser melhorada em direitos humanos. Então, vejam, são recomendações, né? O primeiro, então, em 2008, o primeiro ciclo, o Brasil recebeu 15 recomendações,
é importante só lembrar assim, que foi a primeira vez que a revisão acontece, o Brasil foi um primeiro país a receber essas recomendações no primeiro bloco de países, então todos estavam aprendendo a usar esse mecanismo. Então, foram poucas recomendações, pensando que a gente tem tantos estados, né, que em potencial para fazer as recomendações. No segundo ciclo, já em 2012, foram 170. Então, veja assim, o pulo, né, numérico dessas recomendações. E em 2017, então, nesse terceiro ciclo, que é o que nós, então, estamos indo para o quarto, né, agora em 2022, nós recebemos, o Brasil, o Estado brasileiro, 246 recomendações, tá? Também um aumento numérico. O que não quer dizer, claro, né, é bom sempre ressaltar, que a gente está tendo mais violações, e lá só tinha... nós tínhamos um número menor, por isso foram 15, não é isso, né? É claro que nós estamos tendo, né, um vai e vem de violações, estamos agora, estou falando nesse período todo, né, de ciclos, nós temos, né, idas e vindas aí de políticas e graus de violação, agora, certamente eu vou chegar lá, nós estamos num período bastante... complicado, negativo nesse sentido de quantidade, né, e casos de violações de direitos humanos por diferentes fatores, né, e variáveis e causas, e que a gente vai poder, acho que, dialogar aqui hoje, né, principalmente pensando este ano da pandemia, mas é interessante só colocar que esse número não reflete exatamente, necessariamente, que eu tenho mais ou menos violações por causa do número de recomendações, assim como os temas que geralmente aparecem, os grupos mais atingidos que geralmente aparecem nessas recomendações, não necessariamente são só esses que estão tendo violações, né? Isso é o que apareceu porque teve uma incidência maior, né, dessas organizações de sociedade civil, e que fizeram com que esses países se antenassem para fazer essas recomendações. Então, por isso, eu vou indo para o meu último tema, né, o meu último ponto, pensando aqui no meu tempo, tentando mantê-lo, como a sociedade civil pode fazer isso, né? Assim, em sociedade civil aqui, quando defensoras e defensores de direitos humanos, como nós podemos atuar e fazer com que essas recomendações sejam cada vez melhor elaboradas por esses pares que vão fazer essas recomendações ao país, que são os outros estados, né? Então, claro, a gente tem que pensar que numa situação, por exemplo, de que estamos vivendo, é muito importante a gente ter uma pressão e um olhar internacional sobre as violações de direitos humanos. Acho que há momentos e momentos em histórias de estados em geral, onde é muito importante a gente ter outros olhares, sem ser só os olhares internos, que são importantes, mas que podem provocar uma pressão, né, e um olhar internacional que cause algum movimento, né, nas reflexões e nas ações internas. Então, esses relatórios essas recomendações que foram feitas ao país, os estados, eles fazem, e a sociedade civil, ela pode sempre estar monitorando o cumprimento dessas recomendações. Então, as organizações da sociedade civil vão informando o Sistema Nações Unidas e os países se o seu país está cumprindo ou não cumprindo aquelas recomendações que eles fizeram. Então, no último relatório ao Brasil, os principais temas e povos, né, mais atingidos, tem uma parte de povos indígenas, quilombolas, né, tem uma parte de violência policial, tem uma parte de sistema prisional, a questão de direitos econômicos, sociais e culturais. Nesse último relatório foi o relatório que mais saiu, a questão de DESC, saiu muito a questão, né, de recomendações sobre educação, sobre, inclusive, a questão, né, dos impactos na pobreza, a questão das políticas de austeridade, a questão da emenda 95 e os seus impactos, né, nas políticas sociais e econômicas no país. Então, tudo isso são, assim, os temas que, naquele momento, estavam, né, mais aflorando e aparecem nas recomendações. O que nós, então, agora, fechando para o terceiro ciclo, eu gostaria de trazer um pouco a questão do que nós tivemos neste último relatório, então, né, para encerrar,
de Covid-19. Então, nós temos uma articulação brasileira de organizações de sociedade civil que tem monitorado essas recomendações feitas ao Brasil de forma bastante articulada no país inteiro, com pautas totalmente diversas e diferentes para tentar ter mais representatividade mesmo nesses temas todos, né, que nós temos aqui no Brasil, tão amplo, né, tão diverso em questões, né, de direitos humanos, e este coletivo, que se chama Coletivo RPU Brasil, até interessante, quem quiser conhecer mais, tem uma plataforma chamada Plataforma RPU Brasil.org, onde tem as informações sobre as recomendações, sobre a relação desses direitos humanos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, vocês têm ali bastante informação sobre essa questão, mas o que o coletivo, este grupo, fez esse ano foi pegar as recomendações deste terceiro ciclo e o objetivo principal desse relatório elaborado foi denunciar o aprofundamento das violações de direitos humanos durante a pandemia. Então, veja, por isso eu queria pegar esses poucos minutos que me restam para trazer essa questão. O que nós temos, então, é a questão de Covid-19, né, e direitos humanos. O que nós podemos perceber pelos dados, né, que foram, então, coletados e que tem muitas organizações no Brasil fazendo essa análise de dados, né, sobre quais têm sido os impactos durante a pandemia, né, em direitos humanos, né? Então, o que nós podemos perceber é que há um aprofundamento de violações de direitos humanos e grupos atingidos que já existiam, mas foram aprofundados ou foram melhor, né, revelados, desvelados durante a pandemia, né? Então, só sobre o relatório, nós avaliamos das 246 recomendações que eu comentei com vocês do terceiro ciclo, foram avaliadas 187 recomendações. Então, isso quer dizer assim, o Estado do Canadá fez uma recomendação ao Brasil sobre a questão da violência doméstica contra as mulheres, né? Trouxe alguma questão sobre isso e recomendou que o Brasil melhorasse as suas políticas ou fizesse alguma, eu não estou trazendo a recomendação específica, mas um exemplo. O que você vai fazer geralmente no monitoramento desse? Você vai trazer dados de como hoje está a situação da violência contra as mulheres no âmbito doméstico, por exemplo. E se isso, então, o Estado brasileiro, com as suas políticas, tem cumprido ou não essa recomendação. O que vocês vão observar neste relatório, quando ele for lançado agora em novembro, que dessas 187, que foram divididas em 12 capítulos, essas recomendações em blocos, né, de povos indígenas, de direitos das mulheres, da questão da violência policial, vários temas diferentes, 47 recomendações foram consideradas parcialmente cumpridas pelo Estado brasileiro, uma recomendação apenas totalmente cumprida, e 141 recomendações não cumpridas. Todas esses dados têm avaliações colocadas, né? Assim, o porquê, dados, né? Trazendo o porquê que houve essa avaliação por essas organizações do coletivo. Mas mais importante, que aí eu realmente encerro, é que 64 dessas 141 não cumpridas foi avaliada por este grupo como em retrocesso. Isso indica que, além de não ter sido cumpridas, elas foram... a gente andou para trás na proteção ou na política que a gente já tinha durante este ano, durante a pandemia. Então, veja que 26% aproximadamente das recomendações feitas ao Brasil e que ele vai ter que colocar como é que ele vem cumprindo, na avaliação da sociedade civil e dessas defensoras e defensores, ela andou para trás. Nós não estamos só não cumprindo, como nós estamos tirando o que a gente até já tinha, e aí nós podemos depois
no debate entrar em pontos específicos. Esse, por exemplo, a gente sabe que violência contra a mulher no âmbito doméstico aumentou durante a pandemia, não é? A gente tem, assim, vários dados, a questão dos povos indígenas, a questão do meio ambiente, agora a gente está vendo a questão na saúde, a gente tem a questão do sistema prisional, a questão da educação, e tem dados claros que mostram, né, essa diminuição da proteção que nós tínhamos até antes da pandemia, e é claro que não é só agora na pandemia, mas eu acho que ela aprofunda e os dados mostram isso. Acho que eu vou parar por aqui, pensando nessas 3 etapas, acho que a gente pode deixar para o debate as questões mais específicas, o Paulo acompanhou esse processo, também pode continuar e comentar se quiser, e aí eu fico à disposição para os debates depois. Obrigada. Pois não, Paulo? Fica à vontade. Então, boa tarde, Manuel, boa tarde, Fernanda, boa tarde a todas e todos que estão aqui conosco nesse debate muito importante, que estão nos acompanhando pelas redes, ou então vamos nos acompanhar depois. Eu tenho dito que a pandemia fez uma coisa, né, rompeu o princípio da impossibilidade da ubiquidade. Nós agora podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, sem nenhum problema físico, né? Então, essa maravilha, com todos os problemas que isso também tem, porque, infelizmente, também a pandemia revelou uma coisa. Primeiro, que nós estamos completamente vigiados, né? Aquilo que aquela filósofa denunciou, a Zupoff, quando escreveu Capitalismo de Vigilância, parece que agora a gente se deu conta que isso é totalmente real. Então, a gente está, de fato, sob o olho da Big Data o tempo inteiro, né? Eles estão colhendo informações a nosso respeito aqui, nesse momento, e que vão se transformar em recurso para ganhar dinheiro. Também aprendemos, sobretudo, que podemos nos encontrar, e que bom que a gente se encontre também por esses meios. Então, tem as desvantagens, mas tem alguma vantagem. Então, uma alegria muito grande encontrar vocês, parceiros, amigos, e engajados sempre nessas questões, na luta por direitos humanos no Brasil e no mundo. Então, é uma alegria mesmo. Também está aqui no evento do SESUSC, nos 20 anos do SESUSC, o primeiro curso de especialização em direitos humanos que a gente inventou aqui foi certificado pelo SESUSC, então também tem uma relação com o SESUSC. Depois a gente registrou a instituição e acabamos oferecendo outras 6 edições por nós mesmos, mas foi muito importante podermos ter contado lá no começo com o apoio do SESUSC, porque a gente não tinha só boa vontade, tinha iniciativa, tinha proposta, mas não tinha o selo e o registro para poder certificar as pessoas. Então, também quero registrar e reconhecer, sobretudo também o projeto estratégico, né? São poucas as instituições, que bom que cada vez mais instituições, mas ainda são muito poucas as instituições que se encorajam a fazer eventos com o nome Direitos Humanos, a abrir cátedras ou clínicas, enfim, espaços de direitos humanos. Já são muitas, muito mais do que tinha há 10, 20 anos atrás, mas ainda são muito poucas. Então, eu sonho que o dia que esse tema, de fato, seja um tema que não seja um tema proscrito, porque hoje em dia ainda é um tema nada agradável, porque as pessoas, um bom grupo ainda acha que quem defende direitos humanos tem um compromisso com gente que não presta. A gente sabe que isso não é verdade, até porque gente que não presta também é gente. Então, ainda assim, a gente tem que ter algum compromisso com elas, ainda que seja para lhes estender a mão para que possam se recuperar, se assim entenderem oportuno. Então, acho que saudar, então, Jesus, que agradecer aqui ao Manuel, que nos convocou para essa atividade, né, e a gente respondeu, e estamos aqui nesse final de tarde. Eu falo de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, e sou do Movimento Nacional de Direitos Humanos, uma rede formada por organizações locais, pequenas organizações de direitos humanos, de todos os estados do Brasil, são mais de 300 pequenas organizações que se reúnem nesse movimento que foi fundado no final de janeiro de 1982, portanto, há 38 anos já, uma organização das primeiras organizações que se formam no Brasil inteiro a partir da abertura política pós-ditadura, né, ainda na ditadura, porque em 82 ainda estávamos na ditadura, né, no processo de abertura política, e que vai ter uma inserção
muito grande na atuação em direitos humanos no Brasil, nessa longa trajetória. Então, e eu tive a satisfação de fazer parte, de boa parte desse processo. Eu comecei minha militância estudante no final dos anos 80, e conheci o MNDH pela Organização Local de Direitos Humanos, aqui da minha cidade, que se chama Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, que foi fundada em 1984, e que desde lá participa dessa rede nacional MNDH. Então, eu participo desse processo desde lá. Meu primeiro encontro nacional foi em 91, e daí diante não me largaram mais, eu também não larguei mais esse processo, então tenho contribuído nessa reflexão pelo Brasil inteiro. Foi ali que eu conheci a Fernanda, foi por aí que eu conheci o Manuel e tanta gente que está por aí pelo Brasil fazendo a luta pelos direitos humanos, em tempos que às vezes são um pouquinho mais favoráveis, né, e outros tempos que são totalmente desfavoráveis, como os que nós estamos agora. Então, mas aqueles e aquelas que lutam por direitos humanos sabem que não tem tempo ruim, né, porque todo tempo é tempo necessário para fazer a luta por direitos humanos. Então, e nesse contexto, eu acho importante ressaltar isso que a Fernanda referiu, né? Esse monitoramento da revisão periódica universal, que é uma ação conjunta, como ela falou, da qual a gente também participa. Por exemplo, vocês vão encontrar ali nesse documento que aumentou a violência policial em plena pandemia, né? Vocês vão encontrar que há uma série de práticas, né? Inclusive o Anuário de Segurança Pública essa semana também demonstrou aumento de várias situações de violência no Brasil em pleno momento da pandemia. É uma coisa completamente esdrúxula, né? Você imaginar que num momento tão triste, tão complicado e tão difícil, você vai assistir a um aumento desse tipo de situação, quando na verdade o que se deveria esperar é o contrário. Então, reforçar mesmo a importância de vocês acompanharem esse relatório. A gente também é parte, como movimento, da Federação Internacional de Direitos Humanos, e nós fizemos nesse esforço um relatório latino-americano, foi lançado há umas 2 semanas, né, na verdade é um documento onde se reporta a situação de direitos humanos na pandemia nos países da América, que de fato é uma situação terrível, né? Se a situação do Brasil é terrível, na maioria dos outros países da América ainda mais, né? Sobretudo porque a maior parte deles tem condições de institucionalidade ainda mais precárias do que as nossas, né? Tem serviços de saúde mais precários e assim por diante. Então, também registrar esse esforço internacional. Acho que há uma semana a gente teve uma atividade, um seminário virtual, assim, do qual participaram vários países, onde essas realidades também foram reportadas e, sobretudo, também se desenvolve um fator importante que é a solidariedade. Eu queria afirmar algumas coisas e refletir sobre algumas outras nessa minha fala. A primeira é dizer alguma coisa que parece lugar comum, mas é preciso dizer sempre. A pandemia revelou as nossas piores experiências em direitos humanos ou as nossas piores práticas desumanas. Isso, dar-se conta disso, compreender isso e criar mediações para enfrentar isso é fundamental. A primeira é a desigualdade. Hoje em dia, quase todo mundo fala em desigualdade. A desigualdade vem sendo denunciada há muitos anos, mas agora a gente se deu conta que, definitivamente, o acesso às condições de vida é profundamente desigual, considerando os mais pobres, considerando os trabalhadores, as trabalhadoras, considerando negros e negras, considerando indígenas, considerando mulheres, considerando LGBTs, enfim, considerando as maiorias humanas. Objetivamente, o que está acontecendo é que a imensa maioria da humanidade parece que está sobrando, né? Não precisa mais ser sequer incluída como parte daqueles sujeitos dos quais se possa extrair mais-valia e concentrá-la. Em plena pandemia, os mais ricos do mundo enriqueceram estupidamente. A Oxfam publicou um relatório sobre isso. Os mais ricos do Brasil enriqueceram muito. Você vai dizer, mas e qual é o problema deles enriquecerem? Sim, o problema é que eles enriquecerem às custas de milhões empobrecerem.
Então, esse é o primeiro elemento que eu quero chamar a atenção. O segundo, o racismo. O racismo, que é essa herança tenebrosa que a humanidade carrega desde os tempos mais antigos, onde alguns humanos se entendem mais humanos do que os outros, ou entendem que a sua humanidade é superior à humanidade dos outros, e que, em razão disso, se acham no direito de destruir, de eliminar ou de desqualificar a humanidade desses outros e outras, é incrivelmente como foi reforçada nesse processo, não só pelos eventos do Black Lives Matter dos Estados Unidos, que jogaram isso na grande mídia internacional, mas porque também aqui entre nós estamos cada vez nos dando conta que existem alvos privilegiados da morte, existem alvos privilegiados para a desassistência, existem alvos privilegiados para o desamparo nos mais diversos sentidos, né? E o terceiro aspecto, um nacionalismo, né? Uma pandemia, um problema mundial e as soluções nacionais. A coisa mais chocante dessa pandemia é que esse é um problema mundial. E a coisa mais difícil que a gente viu de ser efetivada nesse contexto foi que os países levassem a sério um organismo internacional chamado Organização Mundial da Saúde. Mas nem para ouvir a OMS, muito menos para se juntar. Os europeus até hoje não se entenderam sobre os mecanismos para ajudar os países mais pobres da Europa, que foram penalizados mais pela pandemia. Ninguém ainda até hoje assumiu posição sobre o que fazer, se não seria o caso da gente cancelar ou ao menos reduzir a dívida dos países mais pobres para que eles possam ter condições de enfrentar a pandemia. Não tem soluções globais. A vacina, um esforço imenso para reunir as possibilidades dessa vacina não ser um meio para ganhar dinheiro, e sim ser um bem comum para efetivamente fazer e dar conta do direito à saúde. Então, esse nacionalismo xenófobo que está crescendo de uma forma completamente irresponsável, inclusive dentro da pandemia. Então, acho que são 3 elementos que eu queria trazer como elementos gerais para a gente refletir nesse contexto, né? Não é demais se precisa dizer isso também. Nós vivemos no Brasil uma situação de irresponsabilidade, para dizer pouco, né? O governo federal, em julho, tinha gasto menos de 30% do orçamento do Ministério da Saúde destinado à pandemia. No meio da pandemia, tinha gasto menos de 30%. O que significa isso? Significa, no mínimo, irresponsabilidade. Por quê? Se você não gastou o dinheiro que estava previsto, e tu sabe que tem gente precisando de atendimento, de mais leite, porque essas notícias estão aí todo dia, significa, portanto, que o governo faz uma opção ao não gastar, que é, no fundo, desassistir ou continuar deixando a população desassistida, porque ele não pode alegar que ele não tem dinheiro. Tem dinheiro. Então, o problema não é aquela velha alegação de que não temos as condições para atender as necessidades. Temos. E por que não foi feito? Porque só pode ter uma resposta, porque há uma posição que se coloca como uma posição de que esse negacionismo, toda essa lógica e essa dinâmica de ação do governo brasileiro de agir não para proteger, de agir não para amparar, de agir não para realizar a garantia do direito à saúde num contexto tão grave quanto a pandemia, e sim agir para que isso se amplie, agir para que isso ocorra. É sério um país que, a essa altura do campeonato, sua Suprema Corte, desculpa me exaltar aqui, sua Suprema Corte tenha que gastar tempo para decidir se vacina tem que ser aplicada em todo mundo ou não? É séria um governo que joga no meio da sociedade uma cisânia, uma lógica de desacerto, sugerindo que as pessoas não sejam protegidas pelo único, até hoje não tem outro, o outro é o distanciamento social, o uso da máscara e lavar as mãos, que as nossas bisavós já sabiam,
Mas do ponto de vista de efetivamente criar condições para enfrentar a pandemia, não tem outro, é a vacina, todo mundo sabe disso. E aí o presidente da República se dá o direito de repercutir versões de certos grupos que indicam que isso é uma questão de direito individual. E ainda invoca direitos humanos para dizer isso. É chocante. Me desculpem, é chocante. O que eu vejo nesse país, nesse momento, do ponto de vista de direitos humanos, é, primeiro, um ataque terrível aos direitos humanos. Segundo, retrocessos terríveis, como disse já a Fernanda. E terceiro, um jogo de inversão, de confusão, falar de direitos humanos contra os direitos humanos. Um exemplo é esse que eu falei, da vacina. Outro é essa iniciativa da AGU sobre a questão da discriminação de LGBTIs, é um típico uso dos direitos humanos contra os direitos humanos, assim como a defesa da escola sem partido é tipicamente um uso de direitos humanos contra os direitos humanos, que, aliás, foi incluído inteiro, né, Fernanda, no decreto publicado ontem pelo senhor presidente da República na estratégia de desenvolvimento no Brasil. Uma das medidas de direitos humanos é exatamente assumir todas as teses da escola sem partido como um programa de ação do governo federal, em nome da liberdade de expressão, né? Assumir o famigerado direito do nascituro, desconsiderando completamente o elementar que temos nesse país, que é ao menos o direito das mulheres a não serem criminalizadas no caso de interrupção da gravidez em algumas situações. Nem isso, já está escrito lá nesse documento publicado ontem pelo decreto número 10.531. Né? Ontem, esse mesmo governo fez um decreto autorizando privatizar unidades públicas de saúde. O SUS, Sistema Único de Saúde, é público, está na Constituição, decreto 10.530. Então, esses são exemplos, para mim, desse retrocesso, desse ataque, dessa inversão, né, presente dos direitos humanos, nesse contexto, né, aproveitando-se de todo esse contexto da pandemia. Bom, já vou indo para a minha última parte, quero refletir agora, do ponto de vista mais conceitual, algumas coisas. A primeira, eu tenho dito que essa pandemia exige da gente compreender que nós estamos em momento de travessia, né? E eu recupero aqui aquele conceito tão forte que está lá em Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né, que é a palavra, eu acho, mais importante daquele livro, inclusive a última palavra que ele usa no livro, né, onde ele diz que a experiência da travessia, no fundo, é a experiência da vida. E você viver uma pandemia com o impacto que ela teve nas nossas vidas, de isolamento físico, de reaprendizagem de hábitos básicos de higiene, né? A gente desaprendeu a lavar as mãos, teve que aprender de novo, uma série de medidas tomadas nesse processo, ainda que, infelizmente, milhões de brasileiros sequer tenham como lavar as mãos, porque não tem água para isso, mas nesse contexto nós percebemos a força dessa expressão da gente conviver com uma ideia de travessia, de incerteza. Olha, em tempos de fundamentalismo, de gente que acha que engoliu a verdade, que sabe de tudo, que não precisa mais aprender nada, que já resolveu os principais dilemas da história da humanidade, esses tipos que se chamam de fundamentalistas, terem que conviver com a incerteza, e termos todos nós e todas nós que conviver com a incerteza, é seguramente um grande, ou haveria de ser, seguramente, um grande exercício de aprendizagem. Infelizmente, não tem sido mesmo para todos, mas eu acredito que é importante a gente reforçar essa ideia de que a experiência humana é uma experiência de travessia. Como diz o Guimarães, o real não está nem no começo, nem no final da travessia. O real está no meio da travessia. E quem pensa assim vai saber que o real está sempre em movimento, que a gente está sempre em transformação, que a gente está sempre em busca de alternativas. Segundo, a gente compreender que esse contexto nos revela um elemento que eu chamaria de condição contextual, né, que é a de que temos que abandonar aquele conceito equivocado, que muitas vezes é repetido de modo errado, de que existem certos grupos vulneráveis. Não.
todos os humanos somos vulneráveis. Nossos poros permitem que o vírus entre em nós e nos derrube, acabe com a nossa vida. Todos somos vulneráveis, como diz Judith Butler, já dizia antes da pandemia, né? A vulnerabilidade é uma condição humana. O problema qual é? É que a proteção necessária para atender ou responder ou se proteger é que é mal distribuída, ou é desigualmente distribuída, ou é por demais concentrada. Então, o problema não é a vulnerabilidade, é o desamparo, é o descuido, é a ausência de condições para as imensas maiorias, em razão de tudo que eu disse antes, para que elas tenham proteção adequada para fazer frente a essas vulnerabilidades. Todos nós precisamos ter água e sabão, mas nem todos têm água e sabão. E, obviamente, quem não tem água e sabão aumenta a vulnerabilidade, a contaminação. Então, o primeiro aspecto a considerar é esse, né? A gente compreender essa condição, para a gente, inclusive, compreender que nós temos uma condição humana igual desse ponto de vista, né? Segundo, uma condição que eu chamaria de antropológica, que é a ideia de que todos nós, como seres humanos, aqui eu vou recuperar a noção do Paulo Freire, todos nós, seres humanos, somos seres que temos consciência da nossa finitude. A expressão que ele usa é do nosso inacabamento, né? E a consciência do nosso inacabamento, a consciência da nossa finitude, a consciência da nossa inconclusão, nos mostra que nós estamos sempre em processos de humanização, mas também em processos de desumanização. Os seres humanos, como diz o Ernesto Sábato, talvez o nosso maior desafio seja recuperar o quanto de humanidade já tivermos perdido. E olha que nós desperdiçamos muita humanidade ao longo da história e nas nossas relações. Então, a compreensão antropológica dessa contradição fundamental e que nos leva a compreender que quando a gente pensa em direitos humanos, nós estamos pensando em processos que, por um lado, querem afirmar a humanização, mas, por outro lado, também querem enfrentar a desumanização que se revela pelas violações de direitos humanos. E, por fim, o que eu chamaria de uma condição ética. E aqui acho que está a questão mais profunda dessa pandemia. Nós fomos colocados diante de um falso dilema. Qual é o falso dilema? Primeiro, um dilema sempre é problemático, né? Porque o dilema sempre põe na disjuntiva aquilo que, na verdade, podia ser condicional, mas, enfim, que é só um problema lógico. A questão do dilema que nós vamos colocar é ter que escolher entre a vida ou o trabalho, a vida ou o emprego, a vida ou o dinheiro. Isso é um absurdo, porque, objetivamente, a vida é condição de toda outra e qualquer possibilidade, seja ela, inclusive, do trabalho, do emprego ou do dinheiro. Ah, mas o senhor não vai viver se não tiver dinheiro. Claro que é possível viver sem dinheiro. O que não dá é para ter dinheiro estando morto. Desculpa minha simplificação, mas, objetivamente, os seres humanos, e sobretudo os mais pobres, foram colocados diante de um cálculo do suportável, como diz Franz Hinckelhammer. O que é o cálculo do suportável? É uma conta, um cálculo matemático que a pessoa tem que fazer entre o pior e o mais pior ainda. Então, o pobre teve que ser colocado entre se contaminar pela Covid ou passar fome. Por que ele foi colocado nessa condição? Não por outra razão, senão porque não há condições de proteção, porque o desemprego afeta milhões de brasileiros, sejam os desempregados, sejam os desalentados. O senhor ministro da Economia disse que descobriu que tinha 50 milhões de pobres no Brasil. Engraçado, ele parece que nunca olhou a estatística do IBGE, mas ele descobriu pagando a auxílio emergencial, ainda bem. Veja, colocar a vida como uma questão secundável ou como uma questão relativizável é, para mim, o problema ético mais grave nesse contexto. E aí eu tenho compartilhado com algumas reflexões que dizem que nós temos que lidar hoje em dia com uma outra figura, os filósofos como eu, que sempre lidaram contra o cínico e contra o cético, agora tem que lidar contra os cruéis e os perversos, né, que são esses exatamente que nos forçam nesse cálculo do suportável, né, num tempo que, como diz o Achille Mbembe, se caracteriza cada vez mais por aquilo que ele chama de brutalismo, né?
brutalismo, lembrando uma versão da arquitetura contemporânea, né, aplicada à vida. Então, esses três aspectos que eu queria, essas três condições, né, que eu queria chamar a atenção como elementos de reflexão, porque efetivamente a defesa dos direitos humanos exige que a gente recoloque algumas questões que são fundamentais, e a questão mais fundamental é que a vida, a dignidade humana é um bem comum indisponível. É simples, mas é muito difícil de entender, porque e tem um bocado de gente, e cada vez mais gente, e tem gente que estuda só para aprender essa asneira, desculpe o termo, para achar que a sua dignidade é melhor do que a dignidade dos outros. Isso é o absurdo mais absurdo que, do ponto de vista dos direitos humanos, se pode identificar ou perceber que alguém queira advogar. Então, pensar direitos humanos nesse contexto da pandemia, na minha avaliação, é recolocar um elemento fundamental, que é esse. A vida não é relativizável, não é negociável, assim como a dignidade humana, assim como os direitos humanos. E todas e todos, e aqui o todos e todas bem carregado pela diversidade, pela pluralidade, mas todos os seres humanos são sujeitos de direitos, e não é porque merecem, não é porque fazem por merecer, não é porque são do bem, não é porque são humanos direitos que têm direitos humanos, é porque são simplesmente humanos. Isso a gente precisa aprender de uma vez por todas, eu acho, nessas contradições graves desse contexto da pandemia. E creio que também meu tempo se foi, fico disponível aí para comentários e observações, não sem antes dizer que nessa travessia, talvez o que a gurizada lá da Bom Jardim, da periferia de Fortaleza, me ensinou é que o nosso maior desafio é esticar o horizonte, porque definitivamente um dos problemas, talvez para a imensa maioria, é que de repente o horizonte ficou um palmo na frente do nariz e a pessoa não enxerga mais futuro, não enxerga mais possibilidade, e aí desanima. Quem não estica o horizonte deixa ou passa a não acreditar mais nos direitos humanos, a não acreditar mais nos seres humanos. A tarefa de realizar direitos humanos é sempre uma tarefa de esticar os horizontes, sempre acreditando que no meio da pior das condições sempre teremos ainda alguma possibilidade de, como diz o Sábato, repetindo, recuperar o quanto de humanidade já tivermos perdido. Obrigado. Obrigado, Paulo. Excelente, Fernanda. Eu queria compartilhar com vocês algumas experiências, no caso do contexto nosso aqui de Pernambuco, né, da experiência de rede e, naturalmente, a partir dessa contribuição, né, todos nós vamos ter a oportunidade também de contribuir com falas e indagações. E quem está nos assistindo pode mandar pelo chat as perguntas e nós vamos respondê-las, né, sem nenhum problema. Eu quero projetar aqui uma apresentação rápida. Deixa eu ver aqui. O problema agora aqui é do operador. Cadê a apresentação? Ela está aqui, mas não está. Deixa eu ver. Não. Ali nos 3 pontinhos, do lado dos 3 pontinhos, tem apresentar agora, Manoel. Eu estou vendo, eu estou tentando e não está aparecendo a opção. Não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Consegue me enviar? De repente eu consigo abrir por aqui. Eu te envio como? Pelo WhatsApp? Vou te passar o e-mail aqui no chat, pode ser? Pode, por favor.
Isso é a tecnologia, tá vendo? A gente vai passar. Ok. Só um minutinho. Que a tecnologia nos acelerou, então a gente fica sem paciência de ficar 30 segundos assim em silêncio. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser falar, eu só vou mandar essa apresentação. Um minutinho. Está caminhando. Bem, em poucos minutos eu vou acessar, através da amiga que está assessorando, a apresentação, mas em tese a apresentação ela tem como objetivo, e aqui eu quero agradecer a presença, né, da professora Ana Brito, que está aqui nos assistindo nesse nosso encontro. A professora Ana Brito é professora da UPE aposentada e tem um trabalho efetivo há décadas, trabalhando com várias gerações de médicos no campo da epidemiologia, né, professora Ana Brito? E a partir de um encontro muito feliz na Universidade Católica de Pernambuco, que eu sou professor, e coordeno a cátedra Unesco-Unicap. Durante o início da pandemia, o professor Tiago Feitosa perguntou-me se teríamos interesse, cátedra, Unicap, curso de medicina, de fazermos uma rede, né, de intelectuais, pesquisadores, centros de defesa, para atuarmos durante a pandemia. E imediatamente eu concordei e formamos, então, junto com a Ana Brito, com o Tiago Feitosa, Bernadette, professora Tereza Lira, da Fiocruz, aqui de Pernambuco, uma rede chamada Rede Solidária de Defesa da Vida. Nessa apresentação, eu vou mostrar a vocês um pouco da atuação da gente durante a pandemia. E eu acho que tem duas coisas que marcam essa contribuição para vocês hoje à tarde, é que nós não abdicamos, nós não fizemos a opção de abdicarmos do nosso direito de respirar pelo direito ao respirador. Eu acho que essa frase resume bem o espírito dessa rede que se montou aqui em Pernambuco. Porque a luta pela Covid, na perspectiva dos direitos humanos, não pode se restringir a apenas um respirador, como foi apresentado, digamos assim, em grande parte pelos agentes públicos, né? Na verdade, existe uma dimensão de cidadania nesse enfrentamento à pandemia que é preciso ser levada em consideração. Ou seja, a luta pela efetividade dos direitos humanos em plena pandemia não pode ser vinculado apenas à submissão, digamos assim, aos dados, a uma orientação estatal. E a gente viu que, no caso federal, essa orientação sequer veio. Como disse Carbonari, o governo federal se omitiu, né, de atuar efetivamente no planejamento de saúde, ou na prevenção, ou nos planos. Nesse aqui nós temos um plano nacional de enfrentamento à Covid. Então, na prática, nós optamos no estado de Pernambuco, com essa rede de entidades de direitos humanos, a tentar trabalhar alguns elementos fundamentais dessa luta pela defesa da vida. O primeiro ponto, lá atrás, foi o acesso universal aos leitos de UTI. Inclusive, fizemos parte de uma campanha nacional, Carbonari, de forma efetiva, através do MDH, conseguiu fazer um ato gigantesco a nível nacional, onde a gente lançou uma campanha, vidas são importantes, vidas iguais, numa perspectiva de que todas as pessoas deveriam ter acesso universal aos leitos de UTI, sejam públicos ou privados. É evidentemente que os públicos já é consagrado pelo SUS, mas o problema era, naquele momento, a questão do privado. E o privado, vocês sabem, a resistência que ele tem em função da toda a demanda que essa questão gera nos hospitais privados, né? Porque os dados não são acessíveis. Até hoje a gente tem um déficit de UTI em Pernambuco, independente da Covid. Então, a aproximação da pandemia efetivamente gerava uma situação de perigo iminente à população. E, para nossa surpresa, existiram várias redes que se consolidaram e fizeram parcerias com a gente e que fizeram enfrentamentos importantes para compartilhar com vocês. A primeira foi a rede indígena.
nós somos o estado com a quarta maior população indígena do Brasil. Nós temos 14 etnias em Pernambuco. Uma das etnias, a etnia Chucuru, ela foi responsável, a partir de sua luta, da conquista, da retomada do território, há um processo de judicialização desse processo de criminalização, né? Nos anos 80, 90, 7 lideranças foram assassinadas em 3 anos, e esses assassinatos foram sistematizados pelo MNDH, e nós levamos o caso para a Corte Interamericana. E esse foi o primeiro caso, enquanto comissão, depois corte, que foi o primeiro caso que o Brasil foi condenado no ambiente indígena, né, do Brasil, por conta das graves violações praticadas contra os indígenas no Brasil. É o caso Chucuru, e Pernambuco é emblemático disso tudo. Então, para vocês terem uma ideia, os povos indígenas de Pernambuco, eles fizeram chamadas barreiras sanitárias. E nós, em parceria com os índios, com as comunidades indígenas, Apoime, CIMI, nós fizemos uma página na internet onde é possível termos uma espécie de cartografia social do desenvolvimento da Covid no território indígena. Nós temos muito medo de que o território, ou seja, a Covid, ela fosse devastadora dentro dos territórios indígenas, não é? Por uma questão cultural, pelo processo de aproximação muito forte das comunidades em relação à convivência. Mas, para nossa surpresa, os índios tomaram a iniciativa de fazerem barreiras sanitárias. E essas barreiras sanitárias, a partir de toda uma série de discussões junto com o Distrito Sanitário Especial Indígena, o DISEI, foi fundamental para que os índios não tivessem esse nível alarmante de morte. Só para vocês terem ideia, até hoje, até a data presente, só 12 índios foram efetivamente morreram de Covid em Pernambuco. Isso é um número muito significativo, digamos assim, muito abaixo do que se esperava no início da pandemia, graças a essa barreira sanitária que foi criminalizada pelo poder local, né? Alguns desses municípios, algumas dessas barreiras tiveram problemas com o poder local, inclusive uma etnia indígena chamada Pancararu. Para vocês terem ideia, o nível de acirramento foi fincado uma placa. O MNDH repercutiu essa notícia, foi fincada uma placa com o nome de 10 indígenas que estão sendo relacionados à morte, assassinato, né? Ou seja, foram ameaçados 10 indígenas e colocados os nomes desses indígenas em uma placa. Essa notícia foi amplamente repercutida, a gente repercutiu com o MNDH, o CIMI Nacional, e a gente aí está com um grupo de indígenas sob proteção, para ver que aquilo que a gente imaginava iria acontecer, ou seja, a falta de políticas, né, os planos nacionais de direitos humanos, a retração do ponto de vista das políticas de proteção aos direitos humanos e aos defensores de direitos humanos, efetivamente tem como consequência uma maior agressão a esses defensores de direitos humanos. Uma outra frente foi a frente com a central das favelas, né? Nós tivemos uma atuação muito importante das comunidades que vivem em favela. Essas comunidades se organizaram, fizeram trabalhos importantes, e esse processo de empoderamento também salvou vidas, porque elas fizeram todo um trabalho de organização popular, de prevenção à questão da pandemia. Então, para isso, foi construído em Pernambuco o Observatório Popular dos Direitos Humanos, que antes era o Observatório Popular da Covid, mas a gente achou melhor chamar Observatório Popular dos Direitos Humanos. Mas o fato é que existe esse observatório consolidou uma série de práticas e experiências e também agrega várias entidades de direitos humanos. E como rede, portanto, para concluir, foram feitos vários documentos. Esses documentos que foram produzidos, hoje todos eles estão disponíveis na página da Cátedra Dom Helder Câmara, e um dos últimos documentos, os últimos 2 documentos, o documento 7 e o documento número 8, fala exatamente do retorno das escolas. E a professora Ana Brito foi fundamental nesse documento, porque tenta mostrar que nós não temos, nesse momento em Pernambuco, segurança biológica, tendo em vista a dinâmica da epidemia. Ou seja, a questão da necessidade de um levantamento, de uma pesquisa que garanta um verdadeiro diagnóstico do quadro que nós estamos vivendo em Pernambuco não foi feito. Então, na prática, nós não temos condições nem de
garantir para a comunidade escolar segurança necessária para o retorno às aulas, nem tampouco a gente pode garantir que o retorno à escola seja um vetor decisivo para o aumento da pandemia, embora que Pernambuco já esteja no seu segundo dia com o aumento de casos de pandemia, aumento de casos graves de Covid no estado de Pernambuco, acendendo, claro, um alerta importante para o que nós acreditamos que seja inevitável, que pode ser, não necessariamente, gente, uma segunda onda. A professora Ana Brito, inclusive, chama muita atenção disso. Nós sequer saímos da primeira onda, mas o problema é que nós estamos vivendo um desgoverno, né, uma falta de controle tão objetiva em relação à situação da pandemia, que a população simplesmente está indo nos finais de semana para a praia, não é? Pode abrir, por favor. Está indo para a praia sem proteção, sem uso de máscara. Então, as campanhas eleitorais, né, começaram e, efetivamente, essa campanha gera uma situação de muito enfrentamento. Pode passar, eu vou pedir para você passar à frente, esse era o título, né, pode adiantar. Eu iria falar dessa perspectiva, né, do caso, a contribuição nossa na perspectiva do constitucionalismo multinível, né, por conta da ideia da efetivação dos direitos humanos dentro desse contexto estadual. Pode passar. Eu vou pedir que você avance bastante para a parte lá no final. Eu ia mostrar esse quadro, né, a classe média se isolando, achando que pode salvar-se, os tratados de direitos humanos, o que já foi dito. Esse é o logotipo da Rede Solidária. Pode passar. Pode passar. Eu vou pedir para que você... Pronto, essa aqui é a parte da RENDIP, Rede de Monitoramento da Política Indígena, e da cartografia social a partir dos povos indígenas. Então, se vocês olharem nesse mapa, isso está no blog, né, disponível, Indígenas contra a Covid em Pernambuco, vocês vão encontrar esse quadro que foi atualizado semanalmente, né, para que a gente pudesse demonstrar o crescimento da Covid dos povos indígenas em Pernambuco. Foi uma experiência muito rica, continua sendo, né, muito interessante. Pode passar. Esse é o logo do Observatório Popular de Direitos Humanos. Pode passar. Essa questão, como disse Paulo, né, de Achille Mbembe, né, uma necropolítica que nós assistimos permanentemente a partir dos ônibus superlotados, e essa cena mostra, essa cena do Rio de Janeiro, mas aqui em Pernambuco é a mesma coisa, aquilo que nós estamos vivendo é uma cena de descaso, de falta de compaixão, não é? Porque a população pobre, a população, os trabalhadores, eles não tiveram direito ao isolamento social, não é? A classe média pernambucana, como é que a infecção chegou na população? Foi através das pessoas que vieram de viagens da Itália, não é? E não foi a população pobre que vem da Itália, não é? E essa população tem as empregadas, não é? Tem os serviços domésticos, que esses não ficaram paralisados. Em plena pandemia, nós tivemos aqui a morte de um jovem, uma criança chamada Miguel, em função de que a sua família, sua mãe, ela foi obrigada a trabalhar em plena pandemia. Se ela estivesse em casa, ou seja, se houvesse isolamento para essa senhora, o menino não teria morrido, né, se precipitado em busca da mãe, em um assassinato que está efetivamente mobilizando toda a sociedade por conta do que mostra enquanto racismo estrutural que existe na nossa sociedade. Pode passar. Esse livro, eu participei com um capítulo, né, desse livro, que mostra esse quadro, né, que nós estamos passando. Pode passar. Pode passar. Eu queria partir para o final. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode pular bastante. Por causa do tempo. Eu quero mostrar a parte das ligas camponesas, que eu gosto de terminar fazendo essa reflexão. Walter Benjamin, ele diz que fazer a história, né, escrever a história da humanidade, escrever a história da barbárie. Pode passar. E nesse caso, eu queria terminar essa conversa nossa, a minha contribuição, pode passar, que o Paulo já tocou nesse assunto, pode passar, a questão das medidas, né, emergenciais, relatório do Banco Central, pode passar. Pronto. Essa cena traz uma contribuição importante, com ela eu quero terminar, que é o surgimento das Ligas Camponesas de Pernambuco. Todos já ouviram falar que as Ligas Camponesas é um movimento que, na década de 50, iniciou a luta do campo no Brasil, de forma mais orgânica.
Nessa foto, nós temos ali 2 personagens importantes da história de Pernambuco e dessa história das ligas camponesas. Naquela imagem abaixo, vocês vão encontrar Josué de Castro, médico, que inclusive foi um dos fundadores da FAO, que por acaso recebeu agora o Prêmio Nobel da Paz, no lugar de Raoni. Eu era pró-Raoni, mas infelizmente não conseguimos ganhar, mas está aí a FAO, né, sendo reconhecida pelo Prêmio Internacional da Paz. Bem, e no caso aí dessa foto, você tem Josué de Castro e você tem Francisco Julião. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Francisco Julião é um advogado formado na Faculdade de Direito. Naquele contexto da década de 50 e 60, ele vai para o interior do estado e organiza as ligas camponesas. Era o advogado das ligas. E existe esse livro aqui, de Cláudio Aguiar. É um livro que eu recomendo, né? O livro de Cláudio Aguiar, sobre Francisco Julião, que é uma biografia. E nesse livro, lá por volta da página 172, ele fala da história do prefeito de Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão é um município aqui perto de Recife, da região metropolitana. E esse prefeito chama-se José Joaquim da Silva. Esse prefeito inventou, Paulo, naquela época, por conta da alta taxa de mortalidade das crianças, uma forma de assistência, veja só, dava um caixão, cujo fundo do caixão era falso, porque a ideia era que esse caixão pudesse ser reutilizado por outras famílias. Então, quando uma criança morria, a prefeitura de Vitória de Santo Antão entregava um caixão. Esse caixão era chamado, foi batizado com o apelido do prefeito, que era Caixão Lolô. E esse caixão, ele tinha uma cruz branca desenhada sobre a tampa e que pintado de preto, né? E era tão feio, segundo a narrativa, que as crianças tinham medo desse caixão. Então, quando o corpo chegava perto da cova rasa, era jogado o corpo e o caixão era limpo e entregue à prefeitura de Vitória de Santo Antão. Então, observem que é desse caixão, é dessa revolta do povo de Vitória de Santo Antão, de uma região chamada Galileia, que surgem as primeiras ligas camponesas, Carbonari, aqui em Pernambuco, Fernando. Então, a luta do campo em Pernambuco, ela surge pela luta pela saúde pública. É interessante que a gente imagina sempre as ligas camponesas iniciando sua luta pelo acesso à terra. Mas essa história do prefeito do Caixão Lolô e do prefeito Vitória de Santo Antão foi tornada pública pelo Jornal da Manhã, pelo jornalista Antônio Calado, do Correio da Manhã, e depois por José de Castro, em 7 palmos de terra e um caixão, ensaio sobre o Nordeste. E depois essa mesma narrativa foi transformada em poesia por João Cabral de Melo Neto, em 1955, Morte e Vida Severina. Né? Pode passar a lâmina. E aqui vocês encontram o estrofe dessa poesia, que depois foi musicada, não é? Foi transformada em música. E aqui tem um pouco dessa frase que é muito impactante. Esta cova que estás com palmo medida é a cova menor que tirastes em vida. É de bom tamanho, em largo e fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que queiras ver dividida. O que o nosso povo precisa, e nessa denúncia de Josué de Castro, não é esse tipo de terra que se luta, não é? É por terra para trabalho, é por reforma agrária, por dignidade. E assim é que nós lutamos aqui em Pernambuco contra a Covid, com cidadania. Muito obrigado a todos e vamos passar para os debates. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, pode fazer uma pergunta, ou pode falar pelo chat também. Obrigado, Ana. Se você quiser falar, será um prazer.
Se alguém quiser falar, pode abrir a câmera, pode falar, fique à vontade. Não sei se apareceu aí a logo da campanha que você fez referência, acho que sim, né? Sim. A campanha que o Manuel fez referência, que a gente lançou, Todas as Vidas Valem, né? Aliás, isso. tem procurem Todas as Vidas Valem que vocês vão encontrar. O clipe é maravilhoso, feito por um pessoal militante lá do Maranhão. Foi em plena pandemia, não é, Paulo? Foi um momento muito bonito de articulação de várias redes nacionais. Isso, é 15 de maio. São Paulo, Rio de Janeiro. Se não tivermos perguntas, nós vamos indo por encerramento. Eu vou, então, pedir a doutora Fernanda Lapa que faça a fala final, já encerrando, né, dando suas impressões finais, e doutor Paulo Carbonari, se caso ninguém tenha nenhuma pergunta. Então, tá Pois bom. não, doutor Fernando. Vamos lá, então. Obrigada, Manuel, obrigada, Paulo, obrigada aí todo mundo. Bom, acho que estou pensando aqui em o que falar sobre tudo que a gente conversou e deixar um pouco, né, algumas mensagens, pensando na pandemia e nesse processo que a gente está vivendo. Eu gostei muito da fala do Paulo, quando ele trouxe a ideia de travessia. Eu acho que realmente foi uma boa imagem, né, da gente pensar na questão da travessia, do caminho, né, aquela coisa do processo, né, e eu também, como uma educadora freiriana, né, eu gostei que você trouxe Paulo Freire, porque tem algo que eu gosto muito quando ele traz a ideia do desenvolvimento humano, ou desse processo de humanização, como uma busca para o ser mais. Essa ideia do ser mais, para mim, sempre me impacta quando a gente fala ou eu escrevo sobre educação em direitos humanos, mas com a ideia de direitos humanos em geral, eu acho que a gente está num processo que, como você falou, de estender o horizonte, que às vezes é difícil quando a gente está numa situação de falta, de sofrimento, ou de exclusão, ou de violência. É difícil olhar e enxergar, né, e alongar esse horizonte, como você disse, e para mim esse é um dos maiores crimes, vamos dizer assim, que a gente pode fazer com uma pessoa, né, cortar esses projetos de vida e do ser mais, né, no sentido de que me parece que o que a gente faz ao ter esses momentos, que não é só agora, como a gente conversou aqui, é um momento que agora está mais do que latente, né? Esse momento de desigualdade, de falta de acessos a direitos, e isso acho que ficou flagrante na pandemia, como você estava falando, acho que você começou sua fala, Paulo, falando da desigualdade, né, e que eu acho que ela sempre esteve aí, né, desde quanto tempo, e essa diferença no acesso a direitos humanos que a gente tem, não é só no Brasil, mas no nosso país, isso é evidente, e isso vai dialogar com o que temos de racismo, vai dialogar com o que temos de questões de gênero, e toda essas desigualdades no meio das nossas diversidades, né? E isso eu acho que me faz, e aí eu volto para resgatar essa questão do ser mais, que me parece que, assim como a gente fala, eu sempre escrevi sobre o ser mais nessa ideia da educação, né, na liberdade do pensar e tudo mais, mas se a gente traz para este contexto, me parece que é um pouco essa ideia da limitação a esse olhar mais além do horizonte e cortar esses projetos de vida, que sejam qualquer deles, né, por causa da dificuldade que a gente tem com as desigualdades e com os desafios que a gente está vivendo hoje, é muito violento.
né? Eu fico, assim, triste mesmo, porque eu acho que é um momento triste nesse sentido, né? É um momento de solidariedade, me parece que isso a pandemia trouxe, por mais que a gente tenha todos esses problemas, né? Como você colocou, das pessoas que se sensibilizam, se desumanizam, a gente também vê um processo de solidariedade, de todas as vidas valem a pena, de não deixar ninguém para trás, de vamos, então, fazer o que a gente pode fazer, porque atinge a todas e todos, não é isso? Então, isso acho que ficou evidente que todos e todas estamos sendo afetados, e não é nem só na minha família, no meu condomínio, na minha região, é no país inteiro e é em outros países. Isso trouxe essa questão da vulnerabilidade, que é uma condição humana, mas trouxe isso de algo que talvez as pessoas não se davam tão conta, né? Então, acho que isso fez a gente também olhar para as pessoas ao nosso redor de um outro jeito, eu acredito, né? E assim, de que a gente tem um pouco esse resgate, né, da solidariedade, e o que eu tentei trazer um pouco da experiência aí desses defensores e defensores de direitos humanos, é porque em alguns momentos a gente precisa se unir no monitoramento mesmo, e na denúncia, e trazer dados, e colocar, e trazer mais evidências para dizer desse jeito não está certo, né? E que a gente possa, com isso, mostrar o que está sendo feito, né? Eu acho que isso, às vezes, esse ano vai passar muito, eu não vou dizer nem rápido, porque as pessoas acham que está indo rápido, mas o dano está sendo tão violento que eu acho que vai deixar sequelas aí de todas as formas psicológicas, físicas, concretas, durante muito tempo. Mas eu acho que a gente vai ter muito tempo aí para ficar resgatando um pouco os danos também, e eu espero que a gente tenha construído alguns tijolos aí para conseguir se sustentar um pouco nessa travessia, que vai continuar, porque ela é permanente, tá bom? Obrigada aí pelo bate-papo. Paulo? Então, eu só quero acrescentar uma questão importante, né? Que acho que o que a fala do Manuel, da Fernanda, e, enfim, a minha também trazem, há uma riqueza incrível de experiências, no sentido profundo da palavra, né, sendo construída nesse contexto da pandemia. E isso nos remete para a necessidade de a gente produzir, e vamos ainda precisar nos dar o tempo e criar as condições para produzir as necessárias reflexões e, sobretudo, as aprendizagens. Nenhuma mudança, nenhuma transformação, nenhum impacto poderá ser trazido à vida e tornado efetivamente efetivamente mais vida, ser mais no sentido do Paulo Freire, se a gente não transformar tudo isso em aprendizagem. E acho que esse é o nosso imenso desafio, né? Como educadores, educadoras, como educandos, educandas, não só porque a gente teve que aprender a lidar com novas tecnologias ou coisas que tais, não, isso também, mas também porque há digamos assim, muitos elementos, muitas dimensões, muitos aspectos a gente refletir nesse contexto. E acho que isso está colocado para nós como um grande desafio, sobretudo porque estamos aqui num seminário, numa instituição de ensino, e com sujeitas, pessoas que estão em processo de aprendizagem. Então, eu acho que esse é o nosso imenso desafio nesse momento. Seguir abertos, críticos e criativos nessa reflexão. Acho que esse é o desafio, assim, que fica nesse debate, né? A pandemia poderá ter sido um imenso desastre do qual nada aprendemos, né? O Walter Benjamin, que o Manuel já lembrou, tem um texto onde ele fala da diferença entre a vivência e a experiência. Ele diz que um soldado que volta da guerra teve uma vivência muito intensa, mas não tem experiência nenhuma. Ninguém quer escutar ele contar o que aconteceu. Agora, um sapateiro que ninguém dá nada, às vezes tu gasta meio dia e fica lá batendo papo com ele, porque ele conta tantas histórias, tem tanta experiência, que a tua vida se mistura com a dele, né? Então, acho que esse é o exercício que nós estamos desafiados a fazer, transformar a vivência dessa pandemia numa experiência, em aprendizagem, naquilo que a gente possa
contar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, como alguma coisa que a gente aprendeu. Será muito triste se a gente sair correndo para sair da pandemia, para voltar ao normal. Isso é o pior dos desastres que a pandemia poderá produzir, porque o normal foi o que nos levou a essa pandemia. Então, não estou também aqui preocupado com o novo normal, a questão acho que temos que inventar o novo. Espero que não seja normal, porque tudo que é normal normaliza, tudo que é normaliza naturaliza, e aí a gente acha que o que não presta daqui a pouco é a nossa saída, e acho que não é por aí. E lembrar, para terminar de novo, do velho Guimarães, ele diz assim, o que a vida pede da gente é coragem. Coragem para ser alegre no meio da alegria, mas para ser ainda mais alegre no meio da tristeza. Eu acho que um defensor de direitos humanos é uma pessoa que é capaz de produzir alegria, afetar as pessoas para a alegria, porque a alegria nos põe para cima, nos põe para frente, nos junta, e exatamente, ainda que em contextos que sejam profundamente tristes como esse que a gente está vivendo. Isso significa a gente ser solidário com as famílias, com os que, lembrando, fazendo a memória daqueles e aquelas que infelizmente perderam a sua vida, mas ao mesmo tempo acreditar que a sua morte não foi em vão e fazer da sua morte uma responsabilidade para que outras mortes não ocorram. Então, esse é o desafio da vida, que sempre tem que vencer, que sempre vence e que sempre há de nos colocar para cima e para frente em alegria. Obrigado e um abraço. Valeu, Manuel. E com essas palavras de Paulo Carbonari e de Fernanda, eu me despeço de todos vocês, encerrando essa tarde, essa oficina, do qual tivemos a oportunidade de compartilhar um pouco das experiências, seja no plano internacional, seja no plano local, seja no plano teórico, seja na prática, seja na experiência, mas seja qual for a dimensão que você escolher, como diria Joaquim Herrera Flores, a luta por direitos humanos é uma conquista diária. É uma luta que se efetiva por uma opção que nós fazemos, de não ficarmos parados, estacionados, olhando o céu cair. A luta se faz com compromissos. Então, é esse chamamento que eu faço a você que está nos assistindo, ou esteve aqui presente, ou vai nos assistir em seguida. Procure as nossas redes sociais, procure a página do SESUSC, compartilhe esse vídeo e seguimos em frente para que possamos ter mais 20 anos de boas lutas. Grande abraço, assim eu encerro esse encontro. Um abraço.